Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, que bom falar com você mais uma vez aqui no programa Revivados por Sua Palavra e a você que nos acompanha também pela internet no canal do YouTube, youtube.com/Reavivados por Sua Palavra NT. Sempre é muito bom me encontrar com você, estudarmos a Bíblia juntos, lermos alguns trechos do capítulo do dia do Revivados por Sua Palavra. Hoje é Jeremias 21. E eu gostaria de fazer uma oração antes de começarmos este capítulo. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela oportunidade de juntos estudarmos Jeremias 21. Agora dá-nos a Tua sabedoria que excede todo entendimento para compreendermos este capítulo. Em nome de Jesus, amém. Querido amigo, vamos ao contexto, ao conteúdo de Jeremias 21. É muito provável que os eventos que foram descritos aqui, eles ocorreram no início do último cerco de Nabucodonosor a Jerusalém, que foi ali no ano de 588 a.C. Então, atemorizado pelas sombrias perspectivas ao ver os exércitos de Nabucodonosor se acercando de Jerusalém, Zedequias enviou 2 mensageiros para Jeremias, para que ele consultasse o Senhor. O capítulo, então, trata de Zedequias enviando a Pazur até Jeremias para perguntar sobre a guerra de Nabucodonosor. Jeremias, então, prediz um forte cerco e o cativeiro. Ele aconselha o povo a se render aos caldeus e censura a casa do rei. Aqui também há muitas lições espirituais, não só história, mas todos os capítulos da Bíblia apresentam muitas lições, mesmo nos capítulos aparentemente negativos encontramos lições. E por isso, como sempre, eu quero destacar alguns versos para você. Vamos mencionar a princípio o versículo 1, 4 e 8. Vamos lá. O verso 1 diz o seguinte: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, dizendo. Aí vem o verso 2, vou ler também. Pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhe disse, assim direis a Zedequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Já estou no verso 4. Eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprimem. Tais armas eu as ajuntarei no meio da cidade. Pelejarei eu mesmo contra vós outros, com braço estendido e com mão poderosa, e com ira, e com indignação, e com grande furor. E o verso 8 diz, a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer a espada, fome, peste, mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam, este viverá, e a vida lhe será como despojo. E depois o verso 11, já vou ler também, diz assim, a casa do rei de Judá dirás, ouvi a palavra do Senhor. Então, os versículos 1, 4 e 8, que já li aqui, eles enfatizam que a mensagem, ela não veio de Jeremias. Deus falou a Jeremias e, através dele, falou ao povo. A Bíblia é a carta de Deus a cada um de nós também. Pedro enfatizou isso, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21. Então, quando eu li isso aqui, Jeremias levando a mensagem da palavra de Deus para o povo, eu me lembrei do texto de Pedro, que mostra que a palavra de Deus não foi dada por vontade humana. O verso 5 traz uma declaração muito triste. E eu digo triste porque quando nós lemos, por exemplo, em 2 Crônicas 20, verso 15, 2 Crônicas 20, verso 15, diz que a peleja é de Deus. E o verso 5 aqui, Deus diz assim, pelejarei eu mesmo contra vós. Eu mesmo contra vós. Deus, ele peleja
por nós ou contra nós, dependendo de que lado nós estivermos. Nós não precisamos temer se estamos do lado de Deus, porque Ele lutará por nós. Mas aqui, nesse verso, versículo 5, nós encontramos Deus lutando contra o seu povo. Por isso é triste, porque eles, o seu povo, escolheram mudar de exército. Que triste! Muitas vezes em sua história, Israel enfrentou com segurança, enfrentou exércitos superiores, crendo que o Senhor estava com eles. Veja Gideão, por exemplo, né? Gideão com 300 venceu um exército de milhares, porque estava do lado de Deus. Mas desta vez, nós vemos o Deus de Israel que declara que Ele está do lado dos invasores caldeus. E a causa de Israel era sem esperança. Nós temos esperança, mas se nós nos afastamos de Deus e nos limitamos a essa vida somente, então nós vamos ficar sem esperança. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 19, ele diz assim, vou ler esse texto aqui para você, 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 19. Olha o que ele diz. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, quando lemos histórias tristes como esta na Bíblia, nós devemos aprender com o erro e o fracasso dos outros. E Paulo reafirma isso em Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4, Paulo reafirma esta verdade, mostrando que tudo aquilo que está escrito na Bíblia, tudo aquilo que está escrito é para que a gente tenha esperança. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, vou ler para você. Pois tudo quando outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito para que tenhamos esperança. Outro verso que me chamou a atenção é o verso 8, que já lemos aqui de Jeremias, onde ele diz, eis que ponho diante de vós, lembra, o caminho da vida e da morte. Então, nesse versículo, Jeremias fala no sentido literal de encontrar o caminho da vida. Porque se eles tivessem se rendido aos caldeus, né, eles teriam encontrado o caminho da vida. Agora, se eles tivessem lutado contra os caldeus, resistido aos caldeus, eles então encontrariam o caminho da morte. Esse é o sentido literal, o sentido primário, a aplicação primária do verso, né? Mas esse verso também apresenta o desejo de Deus de salvar. Deus está disposto a nos salvar. Ele apela, ele insiste, ele motiva, ele dá as condições, mas ele não força. Por exemplo, Josué 24, versículo 15. Lembra desse texto? Josué diz assim, escolhei hoje a quem vocês vão servir, a quem sirvais. Aí ele, aos deuses dos vossos pais, dos amorreus. Aí ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele faz uma escolha, faz um apelo e uma escolha. Provérbios 23, vou ler esse texto. Provérbios 23, vamos lá, verso 26. Aqui está. Há um apelo de Deus aqui. Provérbios capítulo 23 e o versículo 26. Diz assim, aqui está o texto. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração. É um apelo de Deus, é um convite do Senhor, vida ou morte. Ezequiel 18, 32, diz também o seguinte, vamos ler também esse texto. Ezequiel 18, 32. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ver o que diz aqui. Aqui está o texto. 18, 32. Diz assim a Bíblia.
porque não tenho prazer na morte de ninguém. É Deus falando. Não tenho prazer, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. No capítulo 33, ainda no verso 11, nós lemos também o seguinte. 33, verso 11, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler. Diz ele, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas o meu prazer está em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Convertei-vos. Esse mesmo apelo a gente encontra em Oséias, capítulo 14, verso 2, em Atos 3, 19. Em Mateus 11, 28, vinde a mim, disse Jesus, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Em Hebreus 3, verso 8, 13, 15, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Apocalipse 3, 20, quando nós lemos lá, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. E Deuteronômio, capítulo 11 e o capítulo 30. O Deuteronômio 11, por exemplo, eu vou até ler uma parte aqui desse texto para você, diz o seguinte, ó, Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 26, diz o seguinte, vamos ler juntos. A partir do verso 26 diz a Bíblia, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirem os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno, e a maldição se não cumprirdes os mandamentos. Esses são apenas alguns dos muitos versos em que Deus apela ao nosso coração. A pergunta é, qual será a nossa resposta? Então eu termino com a exortação do verso 11. Ouvi a palavra do Senhor. Quando ouvimos a voz de Deus, nós somos abençoados. Que Deus te abençoe para isso, amigo. Podemos orar para que você e eu, possamos ouvir a voz de Deus? Vamos orar. Querido Pai, ajuda-nos a ouvir a voz Tua cada dia, a fim de que sejamos reavivados por Tua palavra e transformados pelo Senhor. Nós oramos acreditando na Tua palavra e na Tua ordem. Oramos no Teu nome, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, querido, e lembre-se, seja reavivado por Sua palavra.